Estamos aqui no Lago do Aroche e vamos falar um pouquinho da vida do Luiz Gama e como ele contribuiu para os escravizados na época. Luiz Pinto da Gama nasceu dia 1 de junho de 1830. Ele era filho de uma quitandeira e de um fidalgo. Ele nasceu liberto graças à Lei 7 de Novembro e foi liberto à sua infância até os 8 anos, quando a sua mãe ela teve que se exilar no Rio, porque ela estava sendo acusada de revolta a favor dos escravizados. E seu pai acabou vendendo ele, porque ele era viciado em apostas. Desde então, ele veio para São Paulo e foi na casa de um estudante de Direito, onde ele aprendeu a ler e a escrever. E negociou sua própria liberdade. E desde então, ele acabou arranjando um emprego. O Luiz Gama decidiu fazer faculdade na faculdade do Lago de São Francisco, que atualmente é a USP. Na sua época, as pessoas não deixavam ele se matricular, mas mesmo assim ele conseguiu se formar em Direito, sendo um autodidata e um rábula. Indo na faculdade quando podia e com seu esforço ele conseguiu liberar muitos escravizados. Outra homenagem a Luiz Gama é o Prêmio Luiz Gama, que foi instituído pelo presidente Lula, que revogou a Ordem de Mérito de Princesa Isabel. A decisão foi publicada em 31 de março de 2023 pelo Diário Oficial da União e determina que a homenagem seja concedida a pessoas físicas ou jurídicas cujos trabalhos ou ações mereçam destaque especial nas áreas de promoção e de defesa dos direitos humanos no país. O prêmio será entregue bienalmente em anos pares, segundo o decreto. A escultura de bronze criada por Orlando Malozzi e inaugurada em 1931 é localizada aqui no Largo do Aroche e é um marco importante na história do movimento negro, porque ela representa uma homenagem a uma figura histórica e reflete os esforços da comissão responsável em garantir a presença de um representante negro em uma praça pública da cidade de São Paulo. E como vocês podem ver, a estátua do Luiz Gama está bem preservada se a gente pensar pelo ano em que foi inaugurado. E o monumento sofreu uma alteração de cor por conta da chuva ácida, que deixou o bronze verde. No entanto, não há sinalização para podermos encontrar a estátua, além do fato de ela ser pequena e estar no meio de uma praça, o que dificulta para encontrá-la. Essa é a estátua de Luiz Gama, um dos notáveis abolicionistas do Brasil. Se libertou da escravidão através de um processo de autodeterminação e conhecimento legal. Gama nasceu livre em Salvador em 1830, mas foi vendido como escravo aos 10 anos de idade por seu próprio pai, que estava endividado. Após ser levado em São Paulo e vendido, Gama aprendeu a ler com a ajuda de seus amigos e começou a estudar direito de maneira autodidata. Utilizando seu conhecimento jurídico, Gama descobriu que sua venda havia sido ilegal, uma vez que ele era nascido de mulher livre, o que lhe garantia a liberdade desde o nascimento. Com essa descoberta, Gama conseguiu na justiça sua liberdade, argumentando sua condição de homem livre. Ele se tornou uma figura central no movimento abolicionista brasileiro, ajudando centenas de escravos a conseguirem sua liberdade através de tribunais de defesa de seus direitos. O Luiz Gama, ele foi vendido como escravo aos 10 anos de idade pelo pai e aos 17 anos ele começou a se alfabetizar, o que era bem raro naquela época para um escravo. E aos 18 anos ele conseguiu a liberdade porque ele descobriu que estava sendo ilegalmente escravizado. Com base nessa descoberta, ele conquistou sua liberdade. Ele se dedicou intensamente aos estudos e tornou-se um rábula, atuando como defensor de escravos e libertos nos tribunais. Com seu profundo conhecimento jurídico, Gama conseguiu libertar mais de 500 pessoas em toda a sua vida. Antes de ele se tornar um jornalista de rábula, Luiz Gama seguiu a carreira militar e alistou-se como praça, exercendo a função até 1854, quando foi dispensado do serviço por ser insubordinar contra um oficial que lhe desrespeitou. Ele chegou a ser cabo de esquadra e trabalhou como copista no tempo de serviço. Ele também trabalhou na Secretaria de Polícia de 1856
e a 1868, sendo demitido por questões políticas.